utiliza a internet como meio principal para informação, para se informar sobre os temas. O que significa quase 20% da população se informando pela internet? 28 milhões de eleitores. Por que é interessante falar em número de eleitores? Qual que é a principal ação democrática hoje que a gente vive no país e que a gente está prestes a participar? É a eleição, é a escolha de quem vai direcionar as decisões do país, dos municípios, que vai dar o rumo da política nacional. Então a gente percebe que muitas dessas pessoas que vão definir isso estão se informando pela internet. Então por isso que é interessante a gente trazer essa discussão um pouco. Se a internet hoje ela tomou uma importância tão grande assim, será que a gente pode vislumbrar que ela já é, ou que ela tem pretensões de ser um espaço para que toda a população, toda a sociedade possa efetivamente participar das decisões políticas? Será que a gente já está maduro o suficiente para isso ou não? Por que falar da internet e não falar de outros meios de comunicação? Porque a internet ela trouxe para a gente uma possibilidade de comunicação inédita. Na época do rádio, na época da TV, na época dos meios de comunicação tradicionais, o que a gente tinha? A gente tinha alguns jornalistas ou alguns meios de comunicação falando pela sociedade. O que acontece com a internet? A internet, nós somos comunicadores. Qualquer um pode na internet se manifestar, colocar sua opinião, juntar-se em grupos para defender uma causa, sem ter que passar por algum filtro de algum meio de comunicação. E aí a gente tem um olhar para a internet não só como um avanço tecnológico, mas também para tentar trazer para a discussão o fenômeno social da internet, que é essa questão da mudança, de passar a ser produtor de conteúdo e de poder gerar opiniões também para outras pessoas, como também a gente encontrar grupos de afinidade que, se não fosse o ambiente virtual, eles dificilmente aconteceriam por conta das limitações geográficas. Então você não tem só o grupo da escola, você não tem só o grupo familiar, o grupo da rua onde você mora, que são esses grupos que são formados por conta dessas limitações geográficas. Não, você tem uma possibilidade de criar grupos no mundo inteiro de acordo com o que você gosta, com o que você quer falar. A gente trouxe também alguns pesquisadores que eles levantam um pouquinho os riscos da internet. Qual é? Se antes a gente tinha alguns grupos centralizando essas informações, construindo essas informações, hoje a gente tem todo mundo construindo informação todos os dias, todas as horas pela internet. Isso gera uma quantidade de informação muito grande que a gente não consegue dar conta de absorver, não é verdade? E isso gera também uma produção de conteúdo que acaba sendo um pouco superficial. Porque esse direito que as pessoas adquiriram de poder falar qualquer coisa, a qualquer momento, em qualquer ambiente online, gerou uma demanda de uma produção de conteúdos que nem sempre é uma produção qualificada. Esse excesso de informação produzido na internet pode gerar uma superficialidade desses conteúdos também. A internet cresceu, virou um boom, vai continuar crescendo nos próximos anos. Pode ser que substitua ou em parte, não totalmente, os veículos de comunicação mais tradicionais, principalmente nessa questão de buscar informações, buscar conteúdo. Então, nesse sentido, é importante que os governantes eles estejam alinhados com tudo que é dito na internet, porque aquilo é a voz da sociedade hoje em dia. É muito mais a voz da sociedade do que você pesquisar no jornal o que o jornalista e o editor pautou para aquele jornal e aquela revista. Um dos riscos que a gente recentemente teve acesso de uma forma bastante incisiva na questão da utilização da internet pelos governos para abarcar os anseios da sociedade, né, é justamente a possibilidade do governo usar também essa ferramenta, esse canal, justamente para perseguir, a teoria chama de sociedade do controle, né, que é o governo utilizando alguns mecanismos que nem a gente tem visto o Snowden, Edward Snowden, esse técnico ex-agente da CIA, e aí o Julian Assange também, com a Wikileaks, vem divulgando uma série de ações, principalmente do governo dos Estados Unidos, mas obviamente que não é o único que faz isso, ações de espionagem individual das pessoas, e espionagem industrial. A Petrobras chegou a ser espionada,
e espionagem entre os governos. E aí, no Brasil, teve um movimento de resposta que vinha sendo construído antes desses escândalos surgir, que é o Marco Civil da Internet. Só lembrar também que, recentemente, nós tivemos uma ascensão das notícias em relação à Venezuela, até pouco tempo atrás, né? Que, como a Lu falou, é difícil de você medir o quanto isso está associado a interesse e tal, mas o fato é que a Venezuela é um grande produtor de petróleo, né? E fornece uma quantia razoável para os Estados Unidos. Então, eu queria só trazer esse caso também para a gente pensar. E aí a gente fala democracia o tempo todo, mas raramente a gente para pensar também o que é democracia, né? O Brasil é uma democracia, os Estados Unidos é uma democracia. Não significa que nós estamos no mesmo patamar de desenvolvimento dessa democracia, né? Das instituições democráticas, da representação. Aliás, algumas terminologias de democracia que a gente pode trazer, que a gente vive no Brasil, a democracia representativa, que é o fato de que nós escolhemos pessoas, né, para que representem os anseios da sociedade. Os governantes, atentos a essa questão, tendem a estabelecer soluções de curto prazo. Ficou evidente agora na campanha eleitoral, teve uma candidatura que colocou algumas propostas e tal. Num instante em que nas mídias sociais aquilo repercutiu num grupo de uma maneira um pouco mais polêmica e tal, essa candidatura voltou atrás. Então, esse tipo de atitude por parte dos governantes é muito preocupante, porque nos leva a crer o quê? Que em breve nós não teremos mais pessoas preocupadas no longo prazo, gente que vai... eu não vou mais fazer uma hidrelétrica porque vai causar um impacto e tal, vai ter uma repercussão na mídia, nas mídias sociais principalmente, e eu vou ficar com a minha popularidade em baixa, não vou conseguir me reeleger ou eleger o meu sucessor, então eu não faço aquela política pública, né? A questão de povo e população, isso já lá do berço da democracia, né, que vem da Grécia Antiga. Lá você tinha uma definição de que a democracia funcionava e era legítima, mas para uma parcela da população, né, adulta, acima dos 18 anos, masculina, as mulheres não participavam e tudo mais. Hoje em dia você ainda tem, nas correntes que debatem a democracia, aqueles que acreditam que a democracia tem que ser restrita a uma parcela, outros já defendem a democracia mais ampla, né? Como essa que a gente vem experimentando aqui no Brasil, com o sufrágio universal, todo mundo pode votar, inclusive analfabetos, coisa que a gente conquistou faz pouquíssimo tempo. Essa é uma das peculiaridades do Brasil, né? Lá fora você tem a conquista dos direitos sociais, dos direitos eleitorais, numa certa ordem. Primeiro você conquista os direitos sociais, eleitorais, primeiro você pode votar, depois você conquista os direitos sociais, e aqui foi um pouco invertido. Lá nas ditaduras do começo do século passado, do Vargas ali, nos anos 30, a gente conquistou primeiro os direitos sociais, né? Que isso também tem muito a ver com essa história de povo, população, populismo, clientelismo. Então Vargas, se utilizando ali do prestígio que tinha na época, da legitimidade que tinha, embora não tenha sido eleito, né? Mas deram o golpe lá e ele é o que estava à frente da questão, e colocou os direitos sociais. A carteira de trabalho, acho que é um dos maiores expoentes que a gente pode citar aqui, que vem até hoje em dia, né? Então, hoje não tem como ser dissociado a voz da sociedade que está vindo pela internet, que é uma tendência, que não tem como negar essa tendência, do que o governo tem que fazer para a sociedade. É ali que ele vai identificar as principais demandas da sociedade. Então, esse vínculo é uma coisa que a gente defende, que tem que ser trabalhado melhor pelos governantes e pela administração pública em geral.
O que é essa tal de esfera pública que a gente também comenta no nosso artigo? A gente entende essa esfera pública como um espaço onde a sociedade realmente tem uma participação e é ouvida. Ela não vai lá, não é só um espaço para ela falar e para os governantes identificarem qual é a demanda e pronto, fica por isso. É um espaço que ela pode falar, que ela vai ser ouvida e que ela vai participar efetivamente das decisões. Então é isso que a gente tenta trazer um pouquinho no nosso artigo. Será que essa esfera pública, ela consegue ser construída hoje na internet? Só que daí, o que acontece? A gente conquistou um direito que a gente ainda está aprendendo a usar, que é esse direito de se manifestar. E eu acho que a gente está numa fase ainda que nós estamos testando para ver quão poder isso significa. E a gente extrapola um pouquinho, exagera um pouquinho aí na medida. Como, por exemplo, essa série de manifestações que aconteceram em 2013. Elas não são legítimas? Claro que são legítimas. Mas chegou um momento que eram tantas manifestações ao mesmo tempo, que eu imagino que se o governante que está ali representando a população fosse acatar a cada uma daquelas manifestações, a gente ia perder uma identidade do nosso governante e do que a população realmente quer. Como que a gente vai identificar que demanda que realmente a gente deve levar em consideração e propor mudanças, ou que pode ser uma febre só momentânea, né? Mas isso é um desafio da democracia agora, e principalmente dos governantes, de saber lidar com essa nova realidade, né?